Guardiões da Galáxia Volume 3 é o melhor filme da Marvel desde Vingadores Ultimato. Tudo bem, não é tão difícil assim, mas eu gostei bastante do que eu vi aqui. Antes de começar a falar sobre o filme, eu só queria agradecer ao meu amigo Dude, ele já participou em lives aqui no canal, que eu consegui ir na cabine de imprensa desse filme graças a ele, que tem a Culture in Pictures, uma página no Instagram que eu gosto bastante, e que recebeu essa cabine e ele não podia ir. Eu fui no lugar porque eu já falei aqui anteriormente, eu tenho problemas com a Disney, né? A Disney não manda a cabine pra gente, não responde e-mail, a gente é o único estúdio, a única assessoria que a gente não consegue ter esse contato, mas por sorte nessa eu consegui ir. Então conheçam também o Culture in Pictures, eu vou deixar aqui embaixo o link da página deles no Instagram, que eu acho bem legal, o Dude é um cara sensacional também. Então fica aqui o meu agradecimento inicial e bora falar sobre esse que é pra mim o melhor filme da Marvel desde Vingadores Ultimato. Como eu disse na abertura, tudo bem, não é tão difícil assim, eu não gosto, não morro de amores por nada que veio depois de Ultimato. Tem até um outro que eu gosto um pouco mais, o Homem-Aranha 3 ali, até que vai, acho divertido. O próprio Doutor Estranho é um filme que tem vários problemas, mas ainda tem um pouco de Sanheim, tem um pouco de personalidade, mas tem esse problema principalmente de não ter muita coesão, né, entre os filmes. Esse lance de parecer que tudo vai sendo jogado para depois. Filmes e séries, sempre o que é importante é o que vem depois. E tudo bem, o universo sempre funcionou em algum sentido assim, ele sempre usou o MCU desde o começo, usava muito as cenas pós-créditos para fazer esse tipo de ligação, e em muitos momentos para mim até não funcionava em filmes pré-Ultimato. O Homem-Formiga 2 para mim é um bom exemplo disso. Tem péssimos filmes também na Marvel pré-Ultimato, não é só essa divisão, né? Antes tudo era bom, depois nada é bom. Mas antes até os que eram ruins, eles se encaixavam dentro de uma visão mais própria, de um universo mais próprio, que parecia que sabia de onde ia sair, para onde ia chegar, o que pós-Ultimato a gente não tem, né? Virou uma bagunça com um monte de filme que ao mesmo tempo que é meio aleatório, eles sempre estão tentando se ligar ao universo e jogar coisas para depois. E aí a gente chega a Guardiões da Galáxia Volume 3, que tem muito mais a cara dos dois primeiros filmes do que desses filmes da fase 4, dessa fase pós-Ultimato. Como eu disse, pré-Ultimato tinham filmes que só existiam para colocar algum conceito e para jogar as coisas para frente, mas tinham muito mais filmes que se fechavam bem dentro deles mesmos. A gente pega um Capitão América Soldado Invernal, a gente pega o primeiro Homem de Ferro mesmo, a gente pega os dois Guardiões da Galáxia. São filmes que sim, eles estão dentro do universo, só que eles pertencem a eles mesmos, eles pertencem a esse grupo. E não à toa, Guardiões da Galáxia não só é a melhor trilogia dessas franquias dentro do universo Marvel, por ter 3 bons filmes, mas principalmente por ser o que menos depende do restante do universo para existir. A gente vê, por exemplo, o Capitão América, o Soldado Invernal, o terceiro Guerra Civil já vai ser quase que um Vingadores sem se chamar Vingadores, e por aí vai. Guardiões da Galáxia não, eles ficam muito fiel a esse universo que parece que é mais fechado dentro desse grande universo. Isso fica claro até nas cenas pós-crédito aqui. Não é uma cena pós-crédito que vai jogar nada muito para depois. Sim, vai até falar alguma coisa que vai acontecer depois, mas é tudo em relação aos Guardiões da Galáxia. Então é um filme que funciona por conta própria. Fazia falta isso na Marvel, eu sentia muita falta disso há um bom tempo. Até antes de Ultimato eu já sentia falta desse tipo de filme, e aqui o James Gunn consegue fazer isso muito bem. Ao mesmo tempo que o James Gunn, ele é o cineasta da Marvel que melhor lida com a fórmula Marvel. Talvez porque o estilo dele combine um pouco com a fórmula Marvel, ele é um cara que gosta desse tipo de humor, ele gosta de fazer referências, ele gosta de usar músicas e fazer esse tipo de brincadeira. Tá bom, talvez seja um pouco por causa disso, porque o estilo pessoal dele case um pouco com o universo Marvel. Mas se a gente vê o que ele fez na DC, casa mais ou menos. Ele consegue encontrar um equilíbrio bom aqui. E isso ele tinha conseguido fazer nos 2 filmes anteriores. Para mim o 3 está mais ou menos ali no mesmo nível do 2, o primeiro Guardiões continua sendo melhor. Então aqui ele consegue lidar com isso que a Marvel sempre fez e que vem funcionando cada vez menos, de lidar com vários gêneros diferentes dentro do seu filme. Porque ao mesmo tempo que são filmes de ação e aventura, eles têm as piadinhas de sempre, né? Esse lado cômico, eles têm
o lado mais melodramático, muitos filmes da Marvel cada vez mais vão fazendo isso, entre muitos outros gêneros que vão sendo combinados. Aqui tem até um ou outro elemento, por exemplo, um susto que vai para o elemento de terror, entre muitas outras coisas. O James Gunn, ele consegue combinar todos esses elementos e esses excessos, porque é um filme de muitos excessos, ele não só é um filme longo, em certo sentido, para uma premissa tão reduzida, digamos assim, como ele vai usar e abusar de alguns elementos que em muitos momentos para mim perde um pouco de força, né? Tem aquele lance do personagem, a gente acha que ele vai morrer no último minuto e aí chega alguma coisa que salva ele. Isso acontece 1 milhão de vezes aqui durante o filme, por exemplo, entre muitos outros elementos que ele vai replicar bastante. Então é um filme de muitos excessos, mas mesmo esses excessos ele consegue combinar bem dentro de uma personalidade própria que ele dá. Ele consegue sair de momentos muito dramáticos. Esse filme é o filme mais melodramático dos três, talvez. Então a premissa já parte de algo muito melodramático, eles tendo que salvar a vida do Rocket, que tá por um fio, e traz de volta todos aqueles conceitos de grupo, quem são, a identidade dos Guardiões da Galáxia e tudo mais, e como trabalhar o humor, por exemplo, aqui dentro dessa premissa mais melodramática. Ele consegue fazer isso bem, com algumas pitadas aqui e ali, mas sem nunca perder o foco daquilo, sem nunca diminuir qual é a missão deles. O humor surge eventualmente, mas aqueles personagens eles estão sempre obstinados para conquistar. Então acaba sendo um filme bem direto em sua premissa e o que aqueles personagens precisam fazer. Ele consegue combinar bem esses gêneros. Ao mesmo tempo que, se a gente vê a cena de abertura aqui do Rocket, que diz muito sobre o filme, que é um plano mais longo, com poucos cortes e tudo mais, dele escutando música e mostrando aquele ambiente, é um plano bem simples, mas que tem muita personalidade, assim como as duas aberturas anteriores dos dois primeiros filmes também tinha muita personalidade. Ou a gente pega, por exemplo, uma cena de ação que tem aqui sem cortes também, que ele vai usar bastante da câmera lenta, mas a gente vai ver todos os movimentos e vai passando de um personagem para o outro para dar essa ideia de um grupo lutando junto. Também funciona muito bem, é o tipo de coisa que a gente não vê na Marvel desde sempre, talvez. E aqui esse filme consegue fazer isso muito bem. Mas vai mais além, né? Acho que a personalidade do filme do James Gunn vai até nas coisas mais bobeiras, né? Não só no uso da música, mas, por exemplo, o Adam Warlock é um dos caras mais poderosos desse universo, é só um cara pintado de dourado. Não tem aquela preocupação, por exemplo, da maquiagem da Gamora, que é muito boa, e de muitas outras aqui, né? Esse filme é um show de maquiagem. Mas a gente pega o Adam Warlock, um cara de dourado, é tosco e legal que é tosco, combina com toda a proposta do James Gunn. Então é quase como se ele pegasse os conceitos, né, as regras, entre aspas, do universo Marvel e conseguisse encaixá-las muito bem, indo para um lado mais brega, para um lado mais divertido, para um lado mais despretensioso, e curiosamente ele consegue, dessa forma, funcionar ainda melhor nos seus momentos mais melodramáticos aqui, que funciona muito bem desse grupo que a gente já conhece há tanto tempo, e também até em algumas temáticas mais sociais, digamos aqui, né? Aqui tem o lance de animais de laboratório e tal, que ele consegue dar um peso até surpreendente, em certo sentido, que ele consegue fazer aqui. Então eu gosto bastante do que o James Gunn consegue fazer com Guardiões da Galáxia Volume 3, justamente por ser esse filme fechado dentro dele mesmo, que pertence a esse universo maior, mas ele não está preocupado em deixar pontas soltas para esse universo maior. Ele está preocupado em funcionar dentro dele mesmo. Nem tudo funciona, é um filme cheio de excessos, o humor que muita gente vai amar, em muitos momentos não me pegou. O próprio melodrama, ele pesa bastante a mão, aí eu já gostei um pouco mais. Então é um filme de excessos, mas é um filme com personalidade, é um filme com a cara do seu diretor, ainda que dentro de uma lógica de estúdio. E talvez até por isso o que eu menos gosto aqui é que ele dá um tom de despedida que aí já não funciona tão bem pra mim, porque ele dá essa despedida, ele parece que é um filme de fechamento, mas a gente sabe que não é um filme de fechamento. A gente sabe que os personagens dos Guardiões da Galáxia vão continuar no universo Marvel, separados, juntos, mas eles vão continuar lá, dependendo também do contrato desses atores. Então, ele aí já é uma implicação do universo que não permite ele dar esse passo além, ele não consegue dar o fechamento. Acontece algo semelhante ao que acontece em Ultimato, em certo sentido, né? Que tem uma cara de fechamento, mas não pode ser um fechamento porque comercialmente ainda dá dinheiro e esse universo vai continuar existindo e tudo mais. Mas de forma geral, o filme que eu mais me diverti da Marvel desde Vingadores Ultimato, gostei bastante de Guardiões da Galáxia Volume 3, é a prova de que mesmo dentro de uma lógica de estúdio, você tem um diretor competente, com uma visão mais própria,
pode funcionar muito bem. Falta isso para os filmes da Marvel, que são cada vez mais genéricos. A fórmula tá bastante desgastada, isso fica claro em muitos momentos aqui, sobretudo no humor, mas ainda assim o James Gunn consegue articular muito bem esse filme inchado, mas que ainda assim funciona, pelo menos para mim, funcionou muito bem. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Aqui na descrição eu vou deixar o link do Culture in Pictures, do Dude, página muito legal de cultura, esporte, cinema, lá no Instagram. Por hoje é isso e corta.